Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Marcos, amados irmãos e irmãs, quando eu estava fazendo teologia, estudando teologia sobre a Sagrada Escritura, eu não lembro em que contexto foi, mas uma das falas do professor era que se você chegasse para um judeu e perguntasse para ele, eu vou usar de um animal, o que é uma vaca? Ele ia ter uma atitude diferente de perguntar para um grego ou um estudioso. Você pergunta para alguém o que é uma vaca, fala assim: a vaca é um animal que come capim, que produz leite, ela tem um rabo, ela tem 4 patas, ela tem chifre, tem orelha, tem um monte de coisa, né? Dá a descrição da vaca. O judeu já é diferente. Você pergunta para ele o que é uma vaca, ele pega assim: vem cá. Ele pega a vaca e fala assim: isso aqui é uma vaca. Para não ter dúvida nenhuma, né, daquilo que a pessoa está perguntando. Então, a fé judaica, a fé cristã, não é uma fé no descritivo, vamos dizer assim, mas é uma fé no concreto, no consistente. O apóstolo, na primeira leitura, ele fala que o povo, quando chegou no Monte Sião, lá com Moisés, com um trovão e com um barulho e tudo mais, que eles não queriam nem ouvir, de medo. Estamos com medo. Eles não aproximaram de coisas palpáveis, né? Sensíveis, mas aproximaram-se do Deus vivo. O que a fé judaica e a fé cristã, né, que decorre da fé judaica, da qual Jesus é filho, né, é o verbo encarnado de Deus, nós não acreditamos em coisas em experiências que não são assim ilusórias, mas são coisas concretas. Paulo fala de uma experiência com Deus, não é uma experiência de tocar nas coisas, né? Como nós brasileiros temos a mania de tocar no santo, né? Tocar no Santíssimo Sacramento, parece que a gente tem que tocar nele para pegar alguma força para a gente. Mas não é só o toque em si, mas é aquele a quem tocamos. A experiência não é só do barulho das trombetas e do som que o povo ficava tremendo de medo, mas era do Deus que estava presente. Então ele fala assim: vocês não se aproximaram de coisas palpáveis, mas aproximaram de coisas concretas. Aproximaram-se de Deus, do trono de Deus, dos querubins, né, da corte celeste. A experiência que Israel fez com Deus não é uma experiência boba, sem significado, teórica, mas foi uma experiência concreta. E daí vem uma fé autêntica, vem uma fé profunda, porque do contrário nós ficamos com a perfumaria de fé. O que é uma perfumaria de fé? É uma coisa que agora tem cheiro, daqui a pouco não cheira mais.
Ai, agora sim eu experimentei a Deus, que maravilha. Senti um calor, Nós somos humanos, temos sensores no nosso corpo, nós somos capazes de sentir emoção, uma série de coisas, está tudo dentro do bonito. Mas não é só isso. A experiência com Deus vai além disso. Isso é, vamos dizer assim, é consequência, é reflexo de uma experiência muito mais profunda, que extravasa em todo o nosso ser físico. E a gente sabe que é autêntica quando ela não desaparece. Não a sensação física, mas a experiência espiritual que a gente faz. Por isso que nem todo momento tudo é alegria, tudo é gozo, tudo é júbilo. Nós também passamos pela dor. Nós também passamos pelas dificuldades. Mas a experiência com Deus, seja eu alegre, feliz, triste, chorando, doente, em que situação estiver, eu nunca perco ela. Então a nossa fé não é uma fé do que eu acho, do que eu penso, ou do que eu consigo provar tocando com as minhas mãos. A fé é a proximidade daquele que é o Deus verdadeiro. Tanto que Israel, na caminhada, até Jesus e depois de Jesus, se busca o quê? Cada vez mais dizer quem é Deus, a sua existência, a sua ação no mundo, a proposta que Ele tem para o homem, que ainda está surdo, que ainda põe dificuldade para crer, que ainda quer um Deus que seja o seu vassalo, o seu servidor, e não eu servir a Ele. Então vejam, irmãos, a nossa fé não é uma fé sem fundamento, sem experiência concreta com Deus. Israel buscou a fundo essa experiência com Deus e buscou mostrar ao mundo quem é Deus. Mesmo em meio a tudo que acontecia no entorno, com os povos vizinhos, com as conquistas e deportações e tudo mais, foi nesse meio que eles conseguiram identificar, que eles conseguiram fazer a experiência, vou dizer melhor, desse Deus presente no meio. Por isso que nós herdamos a fé de Abraão. Por isso que nós, por Abraão, nós cremos em Deus. E Deus enviou o seu Filho como prova mais sensível, mais próxima de nós, da nossa humanidade. Não para falar mais através de profetas, através de anjos, ou através de outros que eles escolheu para ser o seu porta-voz, mas o seu próprio Filho. E como é difícil para muitos aceitar o Filho vindo do Pai, se não tem essa experiência com o Pai, se não se aproximou do trono de Deus. Quem diz que conhece o Pai, me conhece. E quem diz que me conhece, conhece o Pai. Olha que interessante, né? Se eu digo que conheço o Pai, então eu reconheço o Filho. Se eu digo que eu reconheço o Filho, então eu reconheço o Pai. É uma unidade belíssima e que não há contradição, né, entre a nossa fé. Então, dentro dessa experiência concreta do povo do Antigo Testamento e do povo do Novo Testamento, que Paulo também está falando, não só do Antigo, mas do Novo, Jesus é aquele que chama os seus, capacita-os na fé, forma-os no fundo do coração, segundo o seu coração, faz eles fazer a experiência de um Deus presente e coloca na mão deles esta autoridade. Ide, anunciai a boa nova, sem medo, sem constrangimento, e realizai os prodígios de Deus. Curai os doentes, né? Libertai os cativos. Não é um poder dado por um decreto, né, escrito. Não, é um poder dado pelo Espírito. Esse é o poder que a igreja, através dos seus pastores, dos seus batizados, exerce no mundo.
Não é um poder de dominação, né? de calar as nações. É um poder de mostrar às nações, de mostrar aos povos a força que Deus tem. E que Ele está no meio de nós. O anúncio da palavra, só o anúncio da palavra, vindo de alguém que é credível, né? Quer dizer, vindo de alguém que faz a experiência com Deus, já é suficiente para que os demônios e as enfermidades batam em retirada. Por isso que quem se aproximava de Jesus tinha duas reações. Aliás, podia ter as duas reações que mais aconteciam quando se aproximavam de Jesus. Ou o amava, ou o odiava. Ou o acolhia, ou o rejeitava. Então, por isso que ele estava sempre, pessoas, sendo acolhidas por ele, sendo embebidas por ele do seu grupo, e pessoas que se afastavam. Diante do anúncio do Evangelho, nós também vamos ter as duas reações, daqueles que escutam, se deixam ser envolvidos pela palavra, fazem a experiência e vêm, e aqueles que não querem, rejeitam e vão. Mas um detalhe muito interessante para concluir esta nossa reflexão de hoje, é que Jesus pede daqueles que anunciam simplicidade, desapego, não ter mais do que o necessário. Por que será que Jesus pede isso? O que está em jogo? Eu vou dizer assim, o que está em jogo esse pedido de Jesus? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não faz outra coisa senão realizar a obra do Pai. Eu faço o que o Pai manda fazer, eu obedeço o meu Pai. E o modo de viver dele, o modo de ser dele, revela esta missão que o Pai o encarregou. E os discípulos não podiam ser diferente. Porque nós, como missionários, podemos nos apegar à pompa, podemos nos apegar ao sucesso, podemos nos apegar às seguranças desse mundo, e todas estas coisas comprometem o anúncio que nós fazemos. Compromete. Fulano, ele não prega porque ele ama a Deus e quer que o reino de Deus se expanda. Não. Fulano prega o reino de Deus para ter do bom e do melhor e ter uma vida confortável e feliz nesse mundo, justificando ainda que é providência de Deus tudo o que ele recebe. Como Deus é bom comigo, né? Me deu uma casa, me deu um carro, me deu uma fazenda, me deu uma série de coisas. O que esse evangelizador está anunciando o quê? Está anunciando ele, usando do nome de Jesus. Então, por isso que ele já diz... Um cajado, quer dizer, o cajado é uma ferramenta de apoio para quem caminha, ou se livrar de uma cobra, ou para subir o morro, descer o morro. O cajado, sandália no pé, não é para pôr sapato fino, bonitinho, brilhante, não, para fazer show, sucesso, sabe? Uma túnica só, para não ficar toda hora mudando o manequim. Então, como que deve ser o homem que evangeliza, a mulher que evangeliza? Não deve ser feio, pelo menos arrumado, mas também não deve ser apegado às coisas, preso nessas coisas, porque aí é autêntico, aí é verdadeiro, aí é credível a mensagem de quem diz. Por isso que quem não experimenta Jesus, quem não entra na dinâmica do segmento dele, quem não vive a vida que ele viveu, como é que ele vai dar testemunho daquilo que o Senhor confiou a ele como palavra para ser vivida e anunciada? É assim, meus irmãos, que os nossos mártires de hoje viveram a fé. Eram japoneses, acolheram a fé através dos jesuítas e dos franciscanos,
São Paulo Miki era jesuíta, junto com mais um grupo de pessoas, e eles foram perseguidos pelo imperador, por causa de outra história que os espanhóis tinham conquistado algumas ilhas deles lá. Então eles ficaram com raiva dos cristãos e começaram a perseguir, e esses homens foram levados também para o martírio. E Paulo Miki aparece como o primeiro, porque ele que motivava os outros colegas a permanecer firme na fé, e ele proclama, antes de ser martirizado, que esta é a minha fé, este é o Deus que eu creio. E assim como Jesus perdoou os seus algozes na cruz, eu também perdoo o imperador e peço que ele se converta a Cristo e seja batizado. Foi as palavras últimas que ele disse para os que estavam ali presentes, até os soldados desembainharem suas espadas e fazerem o martírio deles. Então, junto com ele, muitos outros também morreram e derramaram seu sangue por causa de Cristo. Deram sua vida por causa de Cristo. Nos dias de hoje, ainda somos capazes disso? Humanamente pode ser impossível. Mas para quem crê, tudo é possível. Há espaço para muito testemunho. Há espaço para muita vivência da fé. E que o Espírito Santo nos dê essa graça de sermos suas testemunhas nesse mundo, de quem não experimentou uma fé, vamos dizer assim, uma fé frágil, mas uma fé que tem fundamento. A proximidade com Deus, a intimidade com Ele. Essa é a base, esse é o fundamento que nos impulsiona para a frente.